Bom dia a todos e a todas. Prazer muito grande estar aqui nesse debate. Agradecer ao meu grande amigo Eduardo Costa pelo convite. Saudar o secretário executivo do MTE, os colegas de mesa. Esse é um tema muito intrigante, porque nós sabemos que o Brasil avança consideravelmente na ciência e não avança nas patentes. Isto tem razões e raízes profundas, com componentes culturais e componentes históricos. De tal maneira que a gente pode dizer que boa parte das razões pelas quais nós não avançamos tanto nas patentes resulta de uma educação muito frágil, sobretudo a educação básica, que é onde nós começamos a aprender a fazer inovação. Na verdade, a inovação começa na pré-escola. E é aí que a gente desenvolve os futuros desenvolvedores de inovações, sejam mais simples ou mais radicais. E, neste particular, nós estamos muito longe de ter um padrão necessário para avançarmos nisso. Apesar dos inúmeros e diria mesmo fantásticos avanços que fizemos, mostrados essa semana no Censo da Educação Escolar Brasileira, nós continuamos muito longe de ter o padrão mínimo para a educação básica que o Brasil precisa e deve ter. A razão histórica, ela tem muito a ver com o fato de que o Brasil não tem 500 anos. Os 3 primeiros séculos foram totalmente perdidos, desperdiçados e roubados. E, portanto, a gente deve constar da nossa história a partir da chegada da família real, em 1808. E ainda assim tem que agradecer a Napoleão. Então, a idade do Brasil é a idade do Banco do Brasil, a idade do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Antes disso, era para levar nossas riquezas, exploradas por vários aventureiros, não apenas os portugueses, que não tinham a percepção de que em volta da gente, os espanhóis faziam universidades e, no Brasil, nada de universidade. Quando a CAPES foi criada, em 1951, no mesmo ano que também foi criado o CNPq, 1951, o Brasil tinha 5 universidades. E a universidade mais antiga do Brasil, construída como tal, universidade como a gente entende que é a universidade, é a Universidade de São Paulo, que tem 78 anos. Ou seja, quando a USP foi criada, Harvard já tinha 300 anos. E tem gente, a imprensa, que acha que a gente vai chegar nos padrões de Harvard da noite para o dia, né? A Unicamp, tem um colega aqui da Unicamp, é mais nova do que a CAPES. A UNB, enfim, vamos... Santa Catarina, todas essas são universidades muito novas. O nosso sistema é muito novo. Então, a inovação nesse contexto, ela tem razões para a gente não avançar com a velocidade que precisa. Até muito recentemente, poucos anos, não sei se hoje ainda está assim, a Unicamp tinha mais patentes do que a Petrobras. Não me pergunte por que nem como. E o fato é, concretamente, este o resultado. E por que isso? Porque o Brasil não teve a cultura. Com a falta de universidade, não se fez uma cultura da inovação como ocorreu nos outros países. Isso requer treinamento, isso requer participação, parcerias, etc. É claro que estamos avançando, muito. Os números já são animadores, mas muito aquém do que é a nossa pujança na área científica, por exemplo.
onde o Brasil hoje é o 12º no mundo em produção de conhecimentos novos. E, todavia, as patentes ainda demoram muito a aparecer. O Brasil não patenteou o carro a álcool, por exemplo, né? Para dar um simples exemplo de agora, de hoje, né? Mas também temos outras razões que são mais recentes, não tão históricas, mais recentes. A nossa lei de patente é um empecilho a muitas inovações. Por exemplo, o segmento que o Brasil tem mais possibilidade de produzir patentes rápida e eficientemente, transformar bons pesquisadores em empresários, é o segmento da nossa biodiversidade, da nossa biotecnologia. Pois bem, dos 15 itens que são patenteáveis nessa área, o Brasil só reconhece 3. E, além disso, temos muitos empecilhos outros, né? O CEGEM, um órgão instituído para impedir o avanço sobre os conhecimentos da biodiversidade, está impedindo até hoje. A nossa Anvisa, infelizmente, o presidente da Anvisa, eu queria que ele estivesse aqui para ouvir isso. A Anvisa também contribui muito negativamente para a gente avançar na questão das patentes sobre a nossa biodiversidade. E, em consequência disso, nós somos um celeiro muito bom para a biopirataria. Os conhecimentos saem hoje nas ranhuras dos tênis dos turistas lá na Amazônia, levando os micro-organismos que a gente devia estar estudando e patenteando aqui. Não pode. Alguns temas desses 15 itens são polêmicos, né? A questão do célula-tronco, né? Alguns aspectos de transgenia, mas tudo bem, mas não patentear um micro-organismo brasileiro obtido no Pantanal, ou na Caatinga, ou aqui no nosso Cerrado, ou principalmente na Amazônia, me parece um absurdo. E isso estão fazendo lá fora. Então, há componentes outros que não são apenas, né, de natureza histórica e cultural. Na minha opinião, nós precisamos rever rapidamente a lei de patentes brasileira. Há no Congresso, comandado pelo deputado Newton Lima, um grupo trabalhando nessa questão na Comissão de Ciência e Tecnologia. E tem feito vários seminários, e nós fizemos esses depoimentos, nós saímos um livro com esses depoimentos, foram feitos 4 ou 5 sessões, uma na própria Câmara, outra no NPI, no Rio, outro em São Paulo, enfim. E com isto, tem vários depoimentos do que a gente precisa fazer nesse segmento. Bom, diante desse quadro, né, qual tem sido o papel da CAPES? A CAPES, como eu disse, ela tem hoje 61 anos. Isso para nós, parece uma coisa muito nova, mas para o Brasil é uma coisa velha, porque tudo começou muito recentemente. E ela vem, ao longo dos anos, cuidando da formação de recursos humanos para a área de ciência, tecnologia e educação superior, no mestrado e no doutorado. Mas, a partir de 2008, por uma decisão do presidente Lula, a CAPES, dada a sua trajetória considerada muito positiva, que levou o Brasil a um bom patamar na formação de recursos humanos para a pesquisa e a educação superior, por decisão do presidente, houve uma mudança na lei da CAPES, e a CAPES passou a assumir também a educação básica, sobretudo a formação de professores para a educação básica. E aí sim nós começamos a tratar dessa questão de onde começa a se, vamos dizer, preparar as mentes para a inovação. Então nós estamos, desde então, com vários programas, usando a experiência da CAPES para a formação de professores em cursos presenciais, de retreinamento de professores em atividade, em cursos à distância, para professores da educação básica que precisam fazer uma renovação da sua formação,
nós temos mais de 600 mil, ou seja, um quarto dos nossos professores das escolas públicas que não têm formação mínima. Então, é um grande desafio isso daí. Então, a educação à distância é um forte instrumento para isso. Nós estamos pensando também não apenas nos atuais professores da educação básica, mas nos que vão ser professores. Então, aí temos que enfrentar a questão de valorização da carreira do professor da educação básica, professor da escola pública, que, tendo como base, primeiro, o avanço que foi, né, a questão do piso salarial, apesar de até hoje não estar definido se isto vai ser possível ser seguido por todos os municípios, os estados. Confiamos que o pré-sal possa ser uma saída para esse grande dilema, porque sem valorizarmos a carreira do professor da escola pública, nós continuaremos com dificuldades de fazer uma educação básica qualificada como precisamos. Então, estamos apostando nisso. Muito obrigado, acho que melhorou bem. Criamos um programa para os futuros professores. Começamos em 2008 com 3.000 alunos, bolsistas, estudantes de licenciaturas, sobretudo na área de matemática, ciências e língua portuguesa. Já estamos este ano em 50.000 bolsistas pelo Brasil afora, treinando mão na massa, ou seja, treinando em sala de aula, para quando eles concluírem os cursos de graduação, venham a ser bons candidatos aos concursos para as escolas públicas. Este programa chamado PIBID, que é uma cópia do modelo do CNPq para a iniciação científica, esse para a educação, para a iniciação à docência. Esse programa chegará em 2014 com 100.000 bolsistas. E por que isso? Porque 100.000 é o número de professores da educação básica que se aposenta por ano. Então, queremos ter um número de pessoas preparadas, esperamos que os outros entraves relativos à atração para a carreira docente sejam removidos rapidamente, sobretudo com a questão da aplicação de um percentual substancial do pré-sal para a educação e a ciência e tecnologia, como já começa a avançar as discussões no Congresso, e, portanto, termos resolvidas essas questões, termos também já preparado pessoas capazes de fazer isso. Não apenas estamos fazendo isso no Brasil, mas estamos fazendo no exterior também. Sobretudo também no treinamento de professores, dos futuros professores para a educação básica, e os professores nossos, das nossas escolas públicas, têm sido premiados com cursos no exterior de aperfeiçoamento em prazos mais ou menos curtos ou longos, dependendo como os municípios e os estados e suas escolas permitam que eles façam esse avanço. Também estamos submetendo nossos jovens estudantes a uma enorme experiência internacional, não apenas na área de educação, mas também em outras áreas que eu vou mencionar mais daqui a pouco, que é a tradição maior da CAPES, que é a pós-graduação. De modo que esse conjunto de ações vem se somar ao que nós entendemos como sendo necessário para os avanços da formação de quadro no país. A maior deficiência que temos, Eduardo, é recurso humano, em todas as áreas. A maioria desses nossos ministérios tem enorme deficiência de quadros qualificados. E este tem sido um grande desafio para nós. Abrimos na CAPES parcerias com quase todos os ministérios. Vocês estão convidados para essa parceria, no sentido de ver que temas, que áreas, que formação é necessária para a gente botar a pós-graduação nesse caminho. Temos acordos com mais de 20 órgãos do governo, inclusive com o nosso temido TCU, para preparar a gente para o TCU, a pedido deles. Com o Supremo Tribunal Federal,
para temas importantes, como as questões agrárias, que são um grande desafio para a área jurídica, com o Ministério da Cultura, com a Saúde, com a própria Educação, com o próprio Ministério da Educação, com, enfim, o MCTI, com um conjunto, Secretaria das Mulheres, são vários os temas, porque a falta de recursos humanos, como o Eduardo Costa mencionou, não se situa apenas nas áreas tecnológicas, mas na área de serviços há uma grande deficiência. Apostamos nesse conjunto num tema bastante interessante, que são os mestrados profissionais, que cresce substancialmente na CAPES e que tem como foco o trabalho, a formação de quadros para as necessidades de trabalho do país, nas diversas áreas do conhecimento, as engenharias, em especial, né, a administração, a economia, a gestão, são áreas em que o mestrado profissional exerce um poder enorme de mudança na formação de quadros de uma forma rápida e muito enfocada. E, portanto, temos aí um forte componente de atuação da CAPES através da formação de quadros nos ministérios. Isso também tem uma grande, desperta um grande interesse. Por exemplo, o Ministério da Saúde, temos ações na área de gestão hospitalar e outras, todos focados com vamos dizer, o eixo do modelo do mestrado profissional. Claramente, isso resulta da experiência da CAPES na pós-graduação, ao longo desses 60 anos, no mestrado e no doutorado. E, nesse particular, é muito conhecida a ação que a CAPES vem fazendo, de tal maneira que hoje nós temos o segundo maior sistema de mestrado do mundo, o primeiro é os Estados Unidos, o segundo é brasileiro, muito maior do que os sistemas europeus, que é internacionalmente vista. De modo que essa é, vamos dizer, esse é o conjunto de ações que a CAPES desenvolve e que desembocam muito na questão do trabalho. Nesse sentido, vale a pena mencionar o acordo do MEC com o Sistema S para a formação de quadros para o chamado programa Pronatec, que é um programa novo, né, idealizado no final do governo Lula e agora estimulado pela presidenta Dilma, para a formação de profissionais para as diversas atuações no setor de trabalho. E, na verdade, este também é um componente que nós introduzimos para a formação no exterior. E, nesse sentido, só me resta falar sobre o programa chamado Ciências Sem Fronteiras, que foi idealizado pela presidenta Dilma Rousseff há um ano atrás e que começamos a operar em janeiro desse ano e que já temos, ao final deste ano, 20 mil brasileiros jovens sendo treinados nas melhores instituições do mundo. Neste caso, focalizado especificamente nas áreas tecnológicas, sobretudo engenharias, computação e outras derivadas dessas grandes áreas. E esses estudantes estão presentes nas melhores universidades do mundo, na grande parte na Europa e nos Estados Unidos, mas também na Austrália, no Japão, na China, na Coreia. Esse período que eles passam no exterior, se acrescenta a isso um estágio na empresa. São muitas empresas que já se associaram ao programa, empresas tão grandes quanto a Boeing, por exemplo, a British Petroleum, a Hyundai e centenas de outras, oferecendo o estágio dos nossos estudantes que estão no exterior, fazendo esse período de formação. Aí cobrimos desde a graduação sanduíche, como chamamos, que são estudantes de graduação dessas áreas, de todas as universidades que se candidatam e que são selecionados para esse programa, até o pós-doutorado e, inclusive, também estágio sênior. E aí, nesse sentido, se encaixam também agora os institutos federais que vieram compor, ao lado das universidades federais, o sistema mais tecnológico de formação, de tecnólogos, melhor dizendo, de formação de pessoal
para a questão do grande desafio brasileiro, que é a formação de recursos humanos em escala cada vez maior e cada vez mais qualificada. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e provavelmente teremos perguntas depois. Muito obrigado.